Bom, pessoal, sejam bem-vindos e na videoaula de hoje eu trouxe essa questão aí para vocês, tá? É uma questão da Olimpíada de Matemática de Sérvia e Montenegro, tá? Pessoal, olha só essa questão. X é igual a raiz de 2 mais raiz de 2 menos raiz de 2 mais x. E aí, como é que a gente vai resolver isso aí? A gente vai levar ao quadrado, depois passa o 2 para o lado, eleva ao quadrado de novo, passa o 2 mais uma vez, eleva ao quadrado, passa outro 2, a gente vai ter um troço horroroso e não vai conseguir resolver isso aí, tá? Bom, pessoal, é uma questão de Olimpíada, tá? Mas é uma questão muito bonita, tá? Porque ela traz um raciocínio diferente, tá certo? E eu acho que vai abrir bastante a cabeça de vocês aí para os concursos de provas diversas, tá? Em especial as provas mais complicadas aí, IME, ITA, Escola Naval, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai prosseguir na solução dessa questão? Primeiro passo, pessoal, é avaliar a condição de existência desse troço todo aqui, tá? Então vamos lá. O 2 mais x ele está dentro da raiz aqui, ó, tá certo? Então o que acontece? O 2 mais x tem que ser maior ou igual a zero, tá certo, pessoal? Para isso aí ter solução nos reais, tá ok? Então prosseguindo. Aqui eu dividi por 2, tá, pessoal? Então vai ficar 1 mais x sobre 2 maior ou igual a zero, tá certo? E aí a gente conclui que x sobre 2 vai ter que ser maior ou igual a menos 1, tá? Vamos guardar essa informação aí como informação 1, tá certo, pessoal? E aí repara, pessoal, esse 2 menos raiz de 2 mais x também está dentro da raiz, ó, dessa raiz aqui, tá certo? Então, o 2 menos raiz de 2 mais x, ele também se encontra dentro dessa raiz aqui, tá certo? Então, isso aqui também vai ter que ser maior ou igual a zero, tá certo, pessoal? Para atender uma condição de existência, tá ok? Então, passando a raiz para o outro lado, vai ficar 2 é maior ou igual a raiz de 2 mais x, tá ok? Elevando ao quadrado, vai ficar 4 é maior do que, maior ou igual a 2 mais x, tá certo? E aí, dividindo por 2, pessoal, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, tá? A gente vai ter 2 maior ou igual a 1 mais x sobre 2, tá certo? E aí a gente obtém que x sobre 2 tem que ser menor ou igual a 1, tá certo? Então, prosseguindo aqui, pessoal. Da informação 1 e da informação 2, o que a gente tem? A gente tem que o x sobre 2 ele tem que estar entre menos 1 e 1, tá? Ora, pessoal, isso aí é uma coisa muito boa, tá? Porque o que vocês lembram nisso aí? Eu vou fazer uma substituição que a gente chama de substituição trigonométrica, tá, pessoal? E é dessa forma que a gente vai resolver essa questão. É uma questão muito bonita, muito bem elaborada, tá? Então, olha só, no passo 3 aqui, eu chamei x sobre 2 de cosseno de θ, tá? Podia ser seno de θ? Podia, mas ia complicar um pouco a nossa vida em termos de resolução, tá? Mas ia dar certo também, tá ok? Mas vamos chamar de cosseno de θ, tá certo? Porque o cosseno de θ está entre menos 1 e 1, tá? Para qualquer ângulo que a gente selecionar aqui, tá ok? Então, pessoal, o nosso passo 4 a gente só repete o que está aqui no enunciado, tá certo? E aí a gente substitui aqui no lugar do x, tá? A gente passa o 2 multiplicando aqui e vai ficar x é igual a 2 cosseno de θ. Então a gente joga aqui 2 cosseno de θ, tá? No lugar do x que estava. E aqui dentro dessa raiz aqui também vai ficar o 2 cosseno de θ. Tá ok, pessoal? Nesse passo aqui,
Eu apenas coloquei o 2 em evidência, tá? Vai ficar 2 que multiplica 1 mais cosseno de θ. E aí eu faço uma observação, pessoal. 1 mais cosseno de θ sobre 2 é igual ao cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Ah, mas de onde vem isso? Pessoal, é muito simples, tá? É só lembrar que o cosseno de θ, que é o cosseno de θ sobre 2 mais θ sobre 2, tá? É só quebrar aqui. É cosseno de θ sobre 2 vezes cosseno de θ sobre 2 menos seno de θ sobre 2 vezes seno de θ sobre 2. Tá certo? Essa relação aí vocês conhecem. E a gente, só fazendo uma outra representação aqui, tá? No lugar do seno ao quadrado de θ sobre 2, vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Tá certo, pessoal? E aí, o nosso cosseno de θ vai ser 2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos 1. Tá certo? E aí, a gente passando esse 1 para o lado esquerdo aqui, vai ficar 1 mais cosseno de θ dividido por esse 2 aqui, vai ser igual a cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então, daqui que vem, tá certo? Essa expressão, tá ok? E aí, pessoal, continuando aqui essa nossa expressão em amarelo aqui, eu voltei aqui, ó. Aqui dentro, olha só, tem 2 que multiplica 1 mais cosseno de θ, tá certo? Aí em azul aqui, ó, é a mesma coisa. Esse 2 cancelaria com esse 2, ficaria 2 que multiplica 1 mais cosseno de θ. A mesma coisa que está aqui. Essa expressão é idêntica. Tá ok, pessoal? Não mudou em nada. Só mudei a forma de escrever. Tá certo? Ali a gente tem, então, 2 vezes 2 vai dar 4. Tá certo? E o 1 mais cosseno de θ sobre 2 é isso aqui, que é cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Tá certo? Então, pessoal, aqui nesse passo seguinte, esse 2 aqui é esse 2, tá? E essa expressão aqui é 4 que multiplica cosseno ao quadrado de θ sobre 2, tá? Isso aqui é um quadrado perfeito, tá? Raiz de 4 é 2, tá? E a raiz de cosseno ao quadrado de θ sobre 2 vai ser cosseno de θ sobre 2. E aqui, pessoal, essa expressão aqui de baixo, ela é idêntica à expressão de cima. Só mudei a forma de fazer a notação dela, tá? Esse 2 aqui eu multipliquei e dividi por 2, tá certo? Então, esse 2 cancelaria com esse 2, né? Ficaria o 2 aqui em amarelo, que multiplica 1 menos o cosseno de θ sobre 2, que é a mesma coisa aqui, é o 2 em evidência, que multiplica 1 menos cosseno de θ sobre 2, tá certo? Só mudei a forma de escrever, pessoal, tá? E aí a gente vai cair na mesma coisa, tá ok? Esse 2 vezes esse 2 vai dar 4, tá certo? E 1 menos cosseno de θ sobre 2, tudo isso sobre 2, é o mesmo raciocínio dessa parte aqui que a gente fez, pessoal. Tá? Só que aqui nesse pedaço, em vez de a gente representar aqui o seno ao quadrado de θ sobre 2, a gente vai representar aqui o cosseno ao quadrado de θ sobre 2 como sendo 1 menos o seno ao quadrado de θ sobre 2. E aí, isolando o θ sobre 2, a gente vai encontrar essa expressão aqui, tá? Eu só peço para que vocês tenham cuidado com os ângulos, tá ok? Porque aqui é θ e aqui é θ sobre 2, tá certo? Aqui é θ sobre 2, pessoal, que está nesse ponto, tá certo? Então, o resultado vai ser θ sobre 4, tá ok? Se vocês pararem o vídeo e fizerem as contas, vocês vão ver que vocês vão cair exatamente nessa expressão aqui, tá certo? No caso, então, pessoal, seria só colocar aqui no lugar do θ, colocar θ sobre 2. Aí ficaria cosseno de θ sobre 2 vai ser igual a, por exemplo, cosseno ao quadrado de θ sobre 2, vai ficar θ sobre 4, tá? E aqui também vai ser uma expressão de θ sobre 4. E a gente vai chegar nessa expressão aqui, tá ok? Nessa expressão de baixo aqui, a gente só tira a raiz de 4 vezes o seno ao quadrado aqui, tá certo?
vai ficar 2 que multiplica o seno de θ sobre 4. Tá certo, pessoal? E aí, prosseguindo o nosso raciocínio aqui, pessoal, que a gente terminou nesse cantinho, aqui em cima eu só coloquei o 2 em evidência, esse 2 aqui, ó, tá? Então vai ficar 2 que multiplica 1 mais o seno de θ sobre 4. Tá ok, pessoal? E aí, nessa expressão de baixo, eu apenas elevei ambos os lados ao quadrado. Vai ficar 4 cosseno ao quadrado de θ, vai ser igual a 2, que multiplica 1 mais o seno de θ sobre 4. Aqui, esse 2 simplifica com esse 4, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ, tá? E aqui vai ficar o que estava dentro do parênteses aqui, é 1 mais o seno de θ sobre 4. Nessa expressão de baixo, então, eu passei o 1 subtraindo, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 é igual ao seno de θ sobre 4, tá certo? Só que isso aqui, pessoal, 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1, a gente bate o olho e sabe que isso aqui é cosseno de 2θ, tá, pessoal? É muito importante aqui nesse passo, eu chamo a atenção para que vocês tenham esse feeling matemático, tá? Vocês batam o olho na expressão e consigam lembrar que isso é cosseno de 2θ, ou se fosse o seno de 2θ e por aí vai, porque isso facilita muito a vida de vocês, pessoal. Tá? Eu falo isso principalmente na trigonometria, isso acontece demais. Tá? Muita gente deixa de resolver questão porque não tem essa visão global, né? Isso a gente consegue com a resolução de muitos exercícios, tá certo? Aí aqui eu só explico por que é cosseno de 2θ, tá? Para quem tem algum pouco mais de dificuldade. Pois o cosseno de 2θ, pessoal, ele é cosseno de θ vezes o cosseno de θ menos seno de θ vezes seno de θ. Tá certo? Isso aqui, esse lado direito vai ser cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tá ok? Que é a mesma coisa disso aqui. Tá? A gente só substituiu o seno ao quadrado de θ por 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Tá? Aí vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Tá? Por isso que essa expressão aqui é igual a cosseno de 2θ. Tá certo? E aí, pessoal, a gente chega nesse ponto. Cosseno de 2θ é igual ao seno de θ sobre 4. Tá ok? Então, o nosso problema original foi simplificado e muito pela substituição trigonométrica. Tá ok? E aqui, pessoal, nessa expressão de cima, é a mesma coisa que a expressão de baixo. Tá? Só que eu representei o cosseno do ângulo como sendo o seno de π sobre 2 menos aquele ângulo. Tá ok? Basta a gente ver, por exemplo, a gente tem um triângulo aqui, tá certo? Um triângulo retângulo, tá ok? Se a gente tem um ângulo aqui, a gente tem aqui π sobre 2 menos o ângulo, tá? Ou seja, o seno de θ seria, então, o cosseno de π sobre 2 menos θ. Tá bom, pessoal? Foi só isso que eu fiz aqui em cima, tá? A transição dessa expressão aqui para essa expressão aqui, tá ok? E aí a gente tem que seno de alguma coisa tem que ser igual ao seno de outra coisa, tá, pessoal? Então vai ficar π sobre 2 menos 2θ vai ter que ser igual a θ sobre 4, tá ok? Isso aqui vai ser igual a π sobre 2 igual a 9θ sobre 4. E vai resultar que θ é igual a 2π sobre 9. Tá certo, pessoal? Só que lá do começo, a nossa substituição era essa daqui. X sobre 2 era igual ao cosseno de θ. Tá? Então, basta substituir, pessoal. E a gente tem que a nossa resposta é x igual a 2 vezes o cosseno de 2π sobre 9. Tá? É uma questão muito boa. Eu trouxe para vocês, mais uma vez eu repito,
porque é uma questão que abre o raciocínio, tá? Para novas possibilidades de problema, tá? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima videoaula, pessoal. Forte abraço para vocês.